Seja sincero comigo. Você pensa que vai ficar rico apostando? Por que será que você ainda continua apostando, mesmo todo mundo pedindo para você parar? O que será que está por trás dessa obsessão coletiva de tentar ganhar dinheiro fácil? Se essas perguntas lhe incomodam ou então geram curiosidade em você, fica nesse vídeo e vamos entender juntos melhor sobre esse assunto. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo comportamental e aqui no meu consultório é de costume chegar uma demanda muito frequente de pessoas que já estão em um quadro de vício em apostas. Se nós olharmos ao longo da história, vamos perceber que nós humanos apostamos na sorte desde antes da invenção do próprio dinheiro. Mas referente às casas de apostas modernas, uma coisa é certa: a casa sempre ganha. Sempre. No fim das contas, você sempre vai acabar perdendo. Lógico que em intervalo curto de tempo, entre um jogo e outro, pode até ser que você consiga um certo acúmulo de dinheiro, mas a longo prazo, a perca ela é certa, ela vai vir. No fim das contas, casas de apostas não vendem jogos, mas precisamente elas vendem sonho, um sonho pautado na ascensão social, um sonho em que uma pessoa que é pobre pode acabar virando rico de um dia para o outro, que ninguém pode acabar virando alguém na vida com somente um clique. É como fosse um certo milagre moderno. E as campanhas publicitárias das casas de apostas, elas sempre são muito bem pensadas. Em nenhum momento elas falam sobre perder. É sempre sobre tentar sorte. Ninguém diz de maneira clara e direta: aposte até perder seu aluguel. Em vez disso, costumam dizer: com apenas R$ 1 você pode mudar sua vida. Mas por que no fim das contas isso acaba nos atraindo tanto? Eu entendo que existe uma série de questões econômicas embutidas nisso. Afinal, a vida não costuma ser fácil para ninguém. Mas além disso, há também todo um padrão cultural de um mundo que adora a velocidade. Queremos acabar sempre emagrecendo sem dieta, queremos aprender inglês dormindo, queremos ficar milionários sem nenhum esforço. Eu acredito que as apostas online, em uma certa medida, é um grande espelho dessa realidade. É até como fosse um reflexo brilhante de um atalho que, no fim das contas, não existe. Não se engane. Para cada rosto alegre estampado em uma propaganda, porque acabou ganhando o jogo de aposta, existem diversas outras pessoas infelizes pela perca. Pessoas comuns, que acabam apostando não só seu dinheiro, mas muitas das vezes também sua autoestima, sua esperança, inclusive em alguns casos até seus relacionamentos. A ilusão de ficar rico de maneira fácil não é apenas um erro de julgamento cognitivo. É um vício que é construído, talvez, na base mais frágil do que é ser humano. É a vontade de ser especial. O vício em apostas online acaba se formatando de uma maneira muito silenciosa. É como fosse um buraco fundo cavado com promessas rasas. Ninguém acorda um certo dia dizendo: hoje eu vou me tornar um viciado em apostas. O processo ele é mais sutil do que o que a gente pode imaginar. É quase que silencioso. Primeiro, começa com aquela emoção da primeira tentativa. Aquele jogo que você faz só por diversão, de fato só para acompanhar ali a jogada. E de repente, então lá vem um prêmio. Um pequeno prêmio, R$ 50, talvez até R$ 100. E aí pronto, as cordas já começam a serem apertadas. A primeira vitória costuma ser um marco muito triste nesse processo de se viciar, justamente porque sinaliza ao nosso cérebro aquilo que ele adora escutar. Eu sou uma pessoa diferente. Comigo vai dar certo. Essa é aquela mesma voz interna que diz que a gente dirige melhor do que todo mundo e que dá tempo de passar no sinal vermelho. Se por acaso a pessoa ela começa a dar ouvidos a essa voz, o jogo começa a deixar de ser um passatempo e aí começa com toda a força a se tornar a virar rotina. A partir daí, as apostas elas não são mais realizadas por diversão, mas sim por necessidade. Pronto, depois disso começa a ser instalado um ciclo vicioso. Perder dinheiro, tentar recuperar, perder mais ainda, apostar mais ainda. E depois daí a lógica deixa de existir. É bem semelhante a tentar apagar um incêndio não com água, mas sim com gasolina. Eu acredito que você já sabe o resultado. E esse caminho ele começa a se tornar bem complicado e bem triste de estar acompanhando, porque alguns começam a mentir para familiares,
Outros começam a pegar empréstimos emprestados justamente para pagar as dívidas de outras pessoas, ou então para apostar mais ainda. Há até quem vende objetos ou então a própria casa para continuar apostando. É tão triste que parece que a pessoa está começando a abrir mão do seu presente para acabar pagando um futuro que nunca vai chegar, que não existe. O vício em apostas não começa apenas a desgastar o seu bolso, ele começa a desgastar todo o seu emocional. E com isso, ele começa também a consumir os seus vínculos sociais. Alguns amigos, ao observar isso, começam a se afastar. Relacionamentos amorosos ficam cada vez mais frágeis, inclusive em grande medida pelas mentiras que são contadas. E a vergonha ela começa a se instalar e ser um sentimento muito presente. E aí a vergonha ela começa a ser um processo silencioso, mas corrosivo. No fundo, no fundo, quem é viciado em apostas não está somente atrás de dinheiro, ele está atrás de recuperar o que perdeu. E que não é só dinheiro, é autoestima, é controle, é até dignidade. Só que a maneira que ele sabe de fazer isso é justamente apostando mais ainda. E aí tá a questão. O jogo, ele não devolve nada disso. É justamente pelo contrário. Ele cobra cada vez mais caro. Eu entendo que para você, no outro lado, pode até parecer que todo mundo ao seu redor tá vencendo na vida, menos você. Eu entendo que essa sensação, ela costuma ser muito dolorida. Mas olha, já reparou que no fim das contas, esse sentimento, ele não tenha de fato a ver com conquistas, mas com a maneira que você enxerga a sua realidade? Eu não estou dizendo que a sua realidade, ela tá fácil. Mas eu estou dizendo que jogar é como estar numa areia movediça. Quanto mais você acaba se movendo para sair dela, mais ela acaba lhe puxando para baixo e você acaba afundando. Eu entendo que quando você está dentro desse ciclo, que quando o jogo vira rotina, quando o prazer virou necessidade e quando a esperança ela começa a virar dúvida, eu entendo que sair disso parece que é impossível. E eu acho importante deixar bem claro para ti que sair das apostas não é meramente uma questão de força de vontade, porque existe uma série de faltas, de vazios que precisam ser entendidos, compreendidos e assim tratados. E nesse ponto, procurar um atendimento psicológico para essa demanda pode fazer toda a diferença. Um psicólogo, ele não vai acabar lhe dando número de sortes ou então lhe prometendo um final feliz em 3 sessões, mas ele vai te ajudar a entender o porquê dessa necessidade de apostar. Vai tentar entender o que está tentando preencher com a aposta e como, acabar recuperando o controle. No fundo, apostar é muito mais sobre vazio do que sobre ganância. Pensa um pouco sobre isso. Se você me assistiu até aqui, fique à vontade para estar comentando aqui embaixo. Vai ser um prazer estar lendo seu comentário e respondendo suas dúvidas.